quando a gente chega, eu morava na faculdade, quando você chega na faculdade, você já tem no seu mailbox o que você vai tocar o ano inteiro. Olha que maluquice. E eu não sabia o que era, não sabia onde era o meu mailbox, assim. A galera... Sabia nem o que era mailbox. Que é a caixa do correio minha lá, né? Tô vendo que a galera passava pegava. Cara, eu lembro que eu chegava pra tocar na orquestra, Moisés deve lembrar disso aí também. E era tudo, eu chegava, eu tinha que tocar à primeira vista. Meu, e tipo, sorte que aqui no Brasil isso é comum, lá eles não fazem muito, não sei se na universidade, é difícil, eles não são muito fã de primeira vista, eles gostam que a pessoa se prepare bastante antes para tocar o repertório, né? Na orquestra da FAU é um pouco mais sussa, mas lá eu tive a experiência de tocar Scheherazade e fiz o balé da Tchaikovsky, lá o Quebra-Nozes. Então, assim, foram duas peças que eu gostei muito de fazer, sabe? Foi uma puta experiência. Aí eu abri o Quebra-Nozes, aí começa assim, si bemol, trompetinho lá, si bemol, trompetinho lá. Aí você fica, Senhor Jesus! Mas na banda, que é o forte da faculdade, é a banda sinfônica. A banda, o maestro, ele é assim... na verdade, a gente que organiza as partes, né? Mas eu não tenho nem tempo de olhar a parte. Não existe tempo, eu não sei comer. Eu não sabia mais o que era almoço. Porque a banda começa meio-dia eu tenho que estar montando, ou a gente tem que estar montando um ensaio, sabe? Então não tinha almoço. Mas não tinha tempo de estudar. Então a gente sentava, era uma semana assim, passando todas as músicas, aí que você ia estudar. Era assim, lia. Repertório, leu? Aí nós vamos começar a trabalhar. E a nossa banda, agora eu vou brilhar aqui, né? A nossa banda foi selecionada para um evento que chama CBDNA. Não me peça para explicar o que significa esse CBDNA, mas tem a ver com a seleção das melhores bandas universitárias de um pedaço ali do país. Eu acho que acho que é do Sul. Aí a gente viajou para Louisiana, na Universidade Northwest de Louisiana, estadual lá, e para tocar. E o meu maestro, assim, a gente começou a ensaiar o repertório e tal, e ele queria botou uma sinfonia do James Syler, aí pegou uma música toda de efeitos, só tinha efeito, e rasgava 3F, 4F nas partituras, assim. Aí eu tinha um solo de flúgio, aí eu aqui no Brasil, quando eu tava aqui, que agora eu tô aqui, né, por causa da questão do Covid, mas eu nunca tinha tocado flúgio na minha vida. Aí me chego lá, tinha um solo de flúgio, aí eu fui na maior, gente, vocês estão dançando a mim, nossa. Bati na sala do diretor, que é meu maestro. Aí eu falei assim, Dr. Prescott, eu vi aqui na parte, eu com a parte na mão, eu vi aqui na parte tem um solo de flúgio, é que eu não tenho flúgio. Não, Bianchini, não se preocupe, nós temos flúgio. Eu pensei, Senhor Jesus, eu não sei tocar, eu pensava assim, não sei tocar flúgio. Mas também depois que eu comecei a acostumar, me apaixonei e me enfiei numa brass band, lá do caldo, chama Orchid City Brass Band. Na verdade, eu fui para substituir, porque meu professor de trompete é maestro lá, mas o líder é o professor de uma outra universidade que tem em Palm Beach, que acho que é a Universidade Atlântica, alguma coisa assim. Bem parecido o nome. É mais assim em West Palm Beach mesmo. Aí, eu não sei se você já... Assim, oportunidades aí, ó, falando do qual que é a coisa de estudar lá. A Air Force Band foi tocar na FAU. Ela foi tocar na Flórida e foi tocar na FAU. E aí selecionaram alguns músicos para tocar com a Air Force Band. E eu também. Tocamos uma música lá, nada de especial, tocamos lá junto, chama Okeechobee Passo Doble, alguma coisa assim. Okeechobee, não sei como é que pronuncia. E aí nós sentamos na plateia para assistir. Foi o melhor show da minha vida. Você tem uma ideia? Foi o coro da Air Force Band junto. Parecia parecia um show da Broadway. Teve um carinha, batia de Air Force, só pra gente entender que seria a banda da aeronáutica aqui, né? Isso, a banda da aeronáutica. Aí tinha um rapaz, um garotinho,
pequenininho assim, um rapazinho, um teatro para 2.000 pessoas que tem lá o teatro principal. Ele me canta, olha, que depois no final só sobra ele aqui com a voz aqui. Aí eu e minha amiga, eu tenho uma amiga lá, flautista, aí ele veio assim pro coro e a gente tava num mezanino fazer assim, I do, tipo assim, né? Apaixonei por aquele. Foi o melhor. Ó, eu emociono até hoje daquele show. Aí. Não, tem umas coisas malucas assim, né? Aí você vê o mundo, como o mundo é pequeno. Aí o primeiro trompete lá fez um solo, uma peça lá para cornet, mi bemol. E eu fui me enfiar nessa brass band. Na verdade, eu fui para substituir um senhor, porque lá, na verdade, a maioria são senhores que já tocaram em bandas militares e são aposentados e dão aula e tem esse grupo. Fui tocar flugel na brass band. Aí fui lá para fazer um ensaio para substituir um cara num concerto de Natal. Passou o concerto de Natal, eu fui lá tipo no mês de novembro, dezembro ensaiar. Me veio um e-mail em janeiro perguntando se eu gostaria de assumir a cadeira. Aí eu falei assim, que legal. Gente, vocês sabem que esse cara que tá... Porque o cara que tava lá, ele tinha ali o vibrato, o som no flugel, era um senhor, gente. Era um senhor, assim, já experiente. E malandrão assim, já. Não, e eu falei assim, gente, eu não tenho condição de entrar, de, tipo, substituir, né? Aí meu professor, que era regente, falou assim, ó, o líder te convidou, o que você quer fazer? Eu falei, não, eu vou, eu vou. E aí, porque eu toquei lá, uma trompetista, uma senhora, eu nunca tinha visto uma senhora trompetista, foi a primeira vez. Uma senhora trompetista, muito boa, que toca numa outra orquestra, que é do College de Broward, me convidou, porque precisava para fazer... Eu fui fazer o Brahms, terceiro trompete, e o Ravel, segundo trompete. Então, assim, em 10 meses que eu fiquei lá, que foi o primeiro... Vamos colocar água, 7 meses, porque em abril acabou tudo por conta do Covid. Eu toquei mais do que eu toquei 8 anos aqui no Brasil. Você vê, né? Eu fiz muito mais coisa do que... Você fala, eu acho que tem uma coisa importante nessas coisas, porque lá tem as comunidades, né? E as comunidades têm banda também, né? Não é só, tipo assim, as regiões têm bandas, as bandas militares são excelentes, né? Eu lembro que na época foi o quinteto que era Brass Quintet do presidente. Entendeu? O quinteto do presidente foi na linha, os caras da Masterclass, e isso que você fala é muito, muito absurdo mesmo, porque os dois trompetistas do quinteto, apesar deles serem do Arms, né, na verdade, eles tocavam muito bem, muito bem. É surreal, né? Assim, todos formados na Juilliard, né, que é mais louco, assim. E aqui, eu acho que a coisa tá começando ao Mesac aqui. Tem uma galera aqui, mano, que se a gente for falar, uma turma boa. Deixa eu só falar quem tá aqui. O Joel Prado, o maestro Joel, Tiago Araújo, o grande Tiago, professor Isidoro, o Wellington de Souza, não sei se você conhece. Ai! Olha, o Daniel. Eu não gosto muito desse rapaz, não. Ele é bonito que nem o Xará. Daniel Gomes, o Moisés Américo já tá aqui aloprando aqui. O Mesac tá... esse Mesac eu morro de rir com ele, meu. Tem uma galerona aqui. Ah, que bom. E aí, então, só pra não perder... que eu já perdi um pouco do raciocínio, mas assim, contei um pouco como é que fala assim... das impressões que eu tenho da faculdade onde eu tô, mas aí depois que você é aprovado, se você consegue o assistantship, existem alguns outros documentos que são a parte do visto da imigração que você tem que pagar e que custam caro. Por exemplo, tem um documento que é o documento que prova que você não é imigrante, você é um estudante não imigrante. Ele custa... acho que $200. Eu acho que esse preço... não, é verdade. Eu juro pra você, paguei na segunda-feira $200. É o I-94, se eu não me engano, o nome do documento. Eu te juro. É isso mesmo.
que no quinta-feira para sexta-feira, não sei por que eu fui entrar, acho que para imprimir a minha via, alguma coisa assim. Tinha lá um aviso em vermelho, que a partir da outra segunda ia passar a ser 240. Então, por uma semana eu não pago mais caro esse documento. Então, esse I-94 já subiu de preço, já não é mais $200. Bom, o passaporte, né? Tem que já ter o passaporte. Eu sugiro assim, ó, vai fazendo aos poucos. Você fez a tradução juramentada do seu documento esse mês? Já faz com antecedência essas coisas. Faz a tradução juramentada, já manda lá para a companhia e deixa lá. Já deixa pronto o seu curso by curso. Ô, Bruna, mas tem uma coisa que eu acho que, assim, que é interessante também você falar e como você lidou com isso. Porque existe uma ordem, por exemplo, você não consegue tirar o visto se você não tem o I-94 ou I-20, né? Não, o visto você só vai depois que tiver todos os papéis na mão. Aí depois que você é aprovada, vai acontecer um processo lá na universidade para gerar um outro documento que eu tive que pagar o transporte, paguei $50 do transporte para chegar aqui, porque não é por e-mail. Chega em papel na sua casa, assinado. Aí você tem que pagar esse I-94 também, comprovante de pagamento, imprimir o comprovante de pagamento, tirou o passaporte, tem o passaporte na mão bonitinho. Aí você vai lá no consulado se inscrever para fazer o seu visto. Detalhe, quem vai fazer, carregue com você sempre a tradução juramentada dos seus documentos. Tipo assim, você fez a tradução juramentada para os seus documentos lá da faculdade? Leva, você não sabe. E tem um porém, que é isso me pegou de surpresa, não vou mentir não. O governo americano, ele espera que você tenha dinheiro para se manter lá. Ele não quer saber se você conseguiu bolsa, o quê. Então você tem que provar... financeiro. Você tem que provar que você tem $12 mil na sua... Até quando eu fiz era isso, $12 mil na sua conta. Então o que eu tive que fazer? Um rateado com a família, pôr numa conta. Aí o que você tem que fazer? Ir lá no banco, pedir um extrato carimbado e assinado, levar para a mulherzinha que faz tradução juramentada e ela fazer a tradução juramentada desse papel. Quando você se faz no consulado, marca o seu visto, marca a sua entrevista, preenche tudo lá, paga o visto, são $160. Paga o visto. Uns R$500 ou mais. Aí você imprime o comprovante de pagamento, não pode esquecer os comprovantes de pagamento e a tradução juramentada desse dinheiro aí. Aí vai lá para sua entrevista. Sorria, sabe? Apresente os documentos limpos, em ordem. A mulher que me atendeu lá, eu tava assim, ó, porque na minha frente tinha uma moça que tava indo também para estudar e não sei, faltou um documento, não sei o que aconteceu. E a mulher falava para ela assim, preciso desse papel. Aí a menina tentava explicar que a faculdade ou a escola, sei lá onde ela ia, não mandou, e babá, explicando. Eu falei, mano, vai chegar a minha vez, essa mulher vai estar puta, ela vai me dar problema. Mas graças a Deus, eu fui mostrando assim, um por um, falava, isso daqui é isso daqui, isso daqui é isso daqui, isso daqui é isso aqui. Aí, levei tudo, tradução juramentada. Não precisava, não é que não precisava. Não tem esse requisito que você tem que fazer tradução juramentada do seu sponsor. Você não, que é esse dinheiro que você tem que provar. Mas eu fiz, paguei o quê? Uns R$40 para a mulher fazer aqui, era 3 folhinhas. Aí eu mostrava o original carimbado do banco e mostrava o outro. Aí mostrava assim, aí no final ela fez assim, nice job. Aí eu falei assim, organização. Mas sabe que é uma coisa importante, você falou aí, esse ponto eu queria, primeiro do sponsor, né? Na época eu consegui, ninguém queria ser meu sponsor, eu não tinha grana nenhuma para sponsor. Quem foi meu sponsor, eu falo sempre, foi o Rodrigo Burgo, que era o trompetista da Banda do Estado e é professor no IAE, no Instituto Adventista. Ele me mandou... Ele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos e tinha acabado de vender uma casa aqui no Brasil.
Aí eu fui falar pra ele, eu comentei num trabalho, assim, num casamento, olha só como eu não consegui o sponsor na época. Aí eu fui comentar com ele, pô, eu tô com a dificuldade do sponsor, né, porque... E todas as pessoas que eu já tinha ido, amigos até que tinham condições, assim, fica meio assim, não, eu vou... Aí ele fez uma coisa, meu, que só amigo e gente, pessoa boa mesmo, né, enviada de Deus que poderia fazer por mim. O cara me falou assim, tá bom, ó, me dá o número da sua conta, ele transferiu, na época era 60 mil reais, uma coisa assim. Que também era essa média de valor, sei lá, 15 mil dólares, eu não lembro também. Ele transferiu para minha conta, ficou uma semana na minha conta esse dinheiro, eu tirei extrato e levei. E o lance do principal, assim, que eu já vi pessoas ter problema no consulado, que isso é importante a gente falar aqui, é que tudo que você vai falar, vai precisar falar, teoricamente você tem que provar. Você fala assim, eu tenho uma casa na praia. Aí você acaba de falar isso, ele, tá bom, então me dá o comprovante da sua casa na praia. Isso. Você tem que mostrar. Se você não mostrar, eu já ouvi casos assim, do cara falar assim, tenta daqui a 6 meses. Né? E aí não tem essa de... Não tem o que você falar, não tem. Não tem. Então, nesse caso, é melhor pecar pelo excesso. Eu levei uma pastinha, paguei tradução juramentada de coisa de banco, não quis saber, para ela ler em inglês. Para ela ler em inglês lá, para ela não ter dificuldade. Eu sabia que a mulher do consulado sabia português. Ela ia entender. Só que eu falei, vamos evitar problema, né? Sim, então... É melhor e até para eles mesmos. Apesar, eu tenho um amigo que trabalhou muitos anos amigo em comum, meu e do Moisés, foi meu padrinho de casamento, ele trabalhou muitos anos no consulado, né? E a melhor coisa é você evitar qualquer transtorno no humor da pessoa que está te atendendo. Porque o cara pode olhar você mais torto ou mais... Eu lembro que das vezes que eu fui no consulado tirar, isso é importante, tinha um cara na minha frente e o cara já trabalhava nos Estados Unidos, ele estava tirando o visto de trabalho. E ele falou assim, foi comentar coisa do dia, assim, né? Aí ele falou, você tá indo fazer o quê? Tô indo trabalhar lá nos Estados Unidos, não sei o quê, bibi, já meio que, sabe, tá ganho. Aí o cara falou assim, mas eu prefiro que você volte daqui a 6 meses para pensar o seu... Mas eu tenho o meu trabalho, isso não é um problema meu, sabe? É coisa assim, então a gente levar tudo que puder comprovar, se possível. Na época eu consegui uma empresa aqui no Brasil que orientava, né? Uma empresa que me orientou os documentos, a ordem de deixar os documentos, levar flyer de show, né? Por isso que é muito importante guardar. Na época eu não precisei, mas teoricamente assim, se eles perguntam, você já é músico? Você já toca? Já estudou aqui no Brasil? Já toca? Já é profissional? Me mostra aí alguma coisa. Eu acho que a mulher que me atendeu, porque eu cheguei tão assim, eu acho que eu tava tão feliz, que eu acho que eu tava radiante. Que aí a hora que eu fui mostrando as coisas, eu não quis dar brecha, né? Aí ela falou assim, aí ela olhou, ela abriu assim, ela falou assim, você vai fazer o que lá? Aí eu com todos... Eu vou fazer mestrado em música, sabe? Como se fosse a melhor coisa do universo. Fazer mestrado em música. Consegui um assistantship desde 2016 que eu venho tentando e eu tô muito grata. Tipo assim, tô muito, pelo amor de Deus, mas não pode com a minha vida, sabe? E a gente, como estudante, ainda tem essa vantagem também, porque normalmente o cara que vai para lá com visto de estudante não vai querer fazer outra coisa, ele vai querer estudar mesmo, né? Então, eles já olham com um olhar diferente, né? Assim também, já meio que... Ainda mais que quando você tá com o I-20, né? E o I-94 na mão, esses documentos da faculdade, só se você fizer uma besteira muito grande, querer testar muito.